Assistam agora o que a professora Elza tem a falar sobre a água e os nutrientes na produtividade de sementes. Vamos lá! Outro fator importantíssimo para que a gente tenha garantia de produtividade das nossas culturas é a água, né? Obviamente, né? A água ela é fundamental no processo trifásico de germinação. Qualquer bom sementeiro conhece bem, né, esse processo trifásico, as 3 fases de germinação de uma semente, e nós sabemos que a água é fundamental nas 3, né, mas a fase 1 e a fase 3 são as que mais necessitam de um volume muito maior de água, então nós não podemos ter déficit hídrico nessa fase, de forma alguma, senão todo o processo metabólico que acontece com quebra de reação, ele é cessado, tá? Então, a água é fundamental aí na fase de germinação. Depende da época de crescimento que o vegetal tá, né? Se está na fase vegetativa, se está na fase reprodutiva, se está na fase de maturação, né? Cada época do ciclo tem uma necessidade de água diferente, né? Ela tem uma necessidade baixa no desenvolvimento vegetativo, por exemplo, tem uma necessidade alta no florescimento e frutificação e baixa na maturação, tá? Quando a gente fala de alta, baixa, não está dizendo que eu estou tirando a água ou que eu estou colocando um excesso de água, não. Tem aí uma quantidade específica para cada planta. Soja, por exemplo, ela precisa mais ou menos 600 milímetros de água durante todo o seu ciclo para que ele tenha uma boa produtividade final. Tá? Então, esses 600 milímetros, ele vai ser dividido, né, conforme a necessidade da planta. Tá, ok? Então, o importante é que no florescimento e frutificação tenha garantia de chuva ou irrigação, né? Se a gente está numa região árida, uma região com baixa disponibilidade hídrica, a irrigação, né? Então, no florescimento e frutificação, entramos com a irrigação. Já lá na fase final, na maturação, tira a irrigação, né? Vamos dar garantia aí de baixa disponibilidade hídrica para que essa maturação ocorra adequadamente, que é quando a semente começa a perder água, ela começa a acumular matéria seca, né? Então, nós temos que ter essa garantia de redução de água no solo, para que essa semente não comece a inchar. Por exemplo, está na fase final de maturação, choveu, meu Deus, né? Aí é aquele desespero. Porque se chove, o que vai acontecer? A semente incha, ela vai absorver essa água da chuva. Aí parou de chover, o que acontece? A semente perde a água da chuva. Se choveu daqui 2 dias, absorve a água de novo. Então, nós não podemos deixar, né, que aconteça esse tipo de coisa. Se a semente já está na maturação, vamos entrar colhendo, né? Vamos tirar ela do campo para que ela não fique sofrendo esse enche-encolhe aí, o que vai reduzir muito a produtividade, né? Reduzir muito, produtividade nem tanto, qualidade, né? A qualidade da semente. Reduz produtividade também, tá? Então, sempre, na época de maturação, baixa disponibilidade de água para eu garantir um material bom aí no final. Tá? Como a gente já vem falando, né, o excesso ou a deficiência entre a germinação e o florescimento retarda o crescimento vegetativo e prejudica a uniformidade da população. Cada fase é uma necessidade hídrica diferente e nós temos que procurar fornecer essa quantidade adequada, né, ou menos ou mais, para que ele tenha uma garantia de produtividade no final. Excesso de água gera abortamento de flores, abortamento de frutos. Abortamento de flores e frutos, obviamente, né, vai gerar uma redução de produtividade, porque eu vou ter menos semente, foi abortado, né, vou ter menos semente, e com isso a gente vai ter redução do material final. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões aí da água, tá ok? Se eu tenho água demais, né, deterioração por umidade, aquilo que a gente falou,
né, na época de maturação, se começar a chover, deixar a semente tardia no campo, não tirar logo, né, a gente vai ter deterioração por umidade, e isso não é adequado, né, a gente vai ter redução de qualidade. Questão dos nutrientes, né, são fatores edáficos fundamentais, né, os nutrientes, eles fazem parte de 1% do material verde e 5% da matéria seca de uma planta. Fala, pô, mas 1% é pouquíssimo, né? É pouco em porcentagem, mas em importância é gigante, né? Os nutrientes, eles são essenciais em todo o metabolismo do vegetal, né? Então, sem nutriente, sem a quantidade adequada de nutriente, a produtividade não vai ser boa, né? A gente pode dar com os burros na água aí se a gente não fizer uma boa suplementação nutricional para esses vegetais, tá? Os nutrientes, eles são essenciais para que a planta atinja o estado de maturação e garanta a passagem para o estado de reprodução. Né? Aí, dos nutrientes, nós temos algumas divisões que já é de conhecimento de todos, né? Nós temos os macro e os micronutrientes. Dos macro, os mais importantes, são eles, né? O nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre são os macronutrientes, e os micro, boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Existem outros, né? Silício, por exemplo, são importantes, mas eles, em função da quantidade necessária para a planta, eles não são classificados nem dentro de micro. Tá? Então, nós temos aí esses elementos fundamentais. Nós precisamos fazer a suplementação adequada, né? Nós temos que ter lá a coleta de solo na área de produção, eu tenho que mandar para o laboratório para fazer a análise. Dependendo do resultado da análise, eu tenho que fazer meu cálculo, né? Entro com cálculo de adubação aí, de necessidade por cada nutriente, né? Para poder fazer a suplementação. Porque olha só, gente, esse exemplo aqui, ó, é o exemplo do milho, né, para que a gente tenha planta e grão e semente, né, com qualidade. Para cada tonelada de semente produzida, a planta de milho vai extrair do solo quase 25 quilos de nitrogênio, quase 6 quilos de fósforo, quase 28 quilos de potássio, quase 7 quilos de cálcio, quase 8 quilos de magnésio, 2,5 kg de enxofre, quase 67 gramas de zinco, 21 gramas de boro e quase 22 gramas de cobre, por exemplo, né? Então, você percebe que a quantidade exigida pela planta é diferente, dependendo do nutriente, é por isso que é tão importante a gente fazer a análise de solo, a gente entender a química do solo, para poder fazer uma suplementação adequada, tá? Então, se está com deficiência de algum nutriente, vamos fazer os cálculos, colocar a quantidade necessária, porque é muito nutriente exigido pelas plantas. Tá? Para que a gente tenha uma produtividade adequada, nós temos que ter uma quantidade de nutrientes adequado no solo. Esses nutrientes, né, eles vão regular, como nós já dissemos, todo o metabolismo da planta. Tá? Regula proteína, formação, estruturação, carboidrato, né? Regulando proteína, carboidrato, atividade enzimática, transporte de elétrons, né? Sem manganês a gente não tem transporte de elétrons, tá? E com isso a gente tem a regulagem de crescimento, florescimento, né? Garantindo qualidade, garantindo produtividade final. Sem nutrientes na quantidade adequada, nós não vamos ter produtividade adequada. Tá? Só os exemplos de alguns nutrientes aqui, a gente já percebeu que são muitos, né? Só para a gente ter uma noção rápida do quão importante eles são, né? Nitrogênio, por exemplo, é componente essencial de todas as proteínas, então ele é fundamental aí no desenvolvimento da planta, tá? Ferro é catalisador da síntese da clorofila,
Só isso, né? Transportador de oxigênio, tá? Dentre outras funções. Eu citei só algumas para a gente perceber a importância que eles têm. Tá? Potássio é fundamental na ativação enzimática, na síntese de proteínas, ele é fundamental na produção de ácido salicílico e ácido jasmônico. Ácido salicílico e jasmônico são os elementos que dão resistência, né, de forma bem simplista, assim, que dão resistência à doença. Então, se a planta tem nutrição de potássio, ela vai ser mais resistente à doença, tá? Fósforo é fundamental no desenvolvimento, né, vegetativo, é fundamental para a produtividade, da qualidade do material final, e a deficiência de fósforo acelera a senescência do vegetal, tá? Então, o fósforo é fundamental também o seu adequado fornecimento para a planta. Enxofre, né? Enxofre é importante na síntese de proteínas, faz parte da constituição dos aminoácidos sulfurados, tá? Então, a gente tem que ter bastante atenção aí na adubação sulfatada. Cálcio, né? Cálcio, a deficiência dele causa morte de raízes, reduzindo, obviamente, o crescimento. Se a gente tem morte de raiz, redução de crescimento, nós vamos ter o quê? Redução de produtividade, né, pessoal? Então, o cálcio tá na estrutura do vegetal e ele tem que ter suplementação adequada também.